Olá, está começando aqui pela TVM o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. E a Câmara de Vereadores de Blumenau está buscando informações sobre a funcionalidade do sistema pronto no atendimento à comunidade blumenauense. Uma comissão discute o tema e ela esteve reunida esta semana. Acompanhe. O sistema pronto está disponível para a população há mais de uma década, mas as avaliações do aplicativo não são favoráveis. A maioria das reclamações é de que não funciona, apresenta erro e não disponibiliza horários para agendamento. Pensando em melhorar essa situação, a Câmara Municipal criou uma comissão especial de acompanhamento do sistema. Esta semana aconteceu a segunda reunião da comissão para ouvir o secretário de Promoção da Saúde. Nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, é ampliar a oferta de vagas através do agendamento digital. Mas é importante ressaltar aqui, até para que não se crie essa distorção e o entendimento de que o sistema é basicamente o aplicativo. Ele não é. Ele é extremamente complexo, ele é um sistema completo de gestão e de prontuário eletrônico. O que nós temos aqui é que nem todas as vagas da rede de saúde estão disponíveis pelo aplicativo. Na verdade, a maior parte delas, inclusive, fica disponível para a unidade de saúde, até porque eu tenho situações de intercorrência, onde o usuário precisa ser atendido no dia. Então, o que nós precisamos aqui, e nós estamos já fazendo, é um planejamento com relação à ampliação da nossa rede de saúde, porque aí sim eu vou ter mais médicos, mais consultas que podem ser ofertadas, tanto lá na unidade quanto no aplicativo. Dificuldades dos servidores da área da saúde em utilizar a ferramenta também foram apresentados pelo médico geriatra e sanitarista, idealizador do Centro de Saúde do Idoso de Blumenau, ex-professor de geriatria da FURB e ex-consultor da Organização Pan-Americana da Saúde, Mário Cato. A gente tem uma celeridade na resolução de alguns problemas operacionais do sistema, né? Porque se a gente percebe que se pro profissional a gente passa muito mais tempo, isso a gente já viu pacientes reclamando que a gente está mais olhando para o computador do que para o paciente, porque a gente tem que estar preenchendo coisas que estão no computador. E isso é inadmissível quando você quer ofertar uma saúde de qualidade. Você precisa estar de olho no paciente, olhando olho no olho para entender quais são os seus problemas. Então é um serviço muito burocratizado ainda, com muitas travas de várias etapas, de passos que a gente considera desnecessário e pequenos problemas que precisam ser resolvidos com mais celeridade, né? Então a gente espera que isso se resolva, porque no final das contas quem mais sofre com esses problemas do sistema é a população. O presidente da Comissão Temporária Especial para Discussão e Acompanhamento do Sistema Pronto fez uma avaliação do encontro. Primeiro, a gente lembra que a população tem reclamado que não consegue agendamento. Outra reclamação muito importante foi colocado aqui junto com o secretário, a questão de a pessoa não conseguir no aplicativo, vai até a unidade de saúde e lá ela é recomendada a voltar para o aplicativo e tentar. Hoje o secretário deixou bem claro que essa não é a recomendação da secretaria. Acontecendo, a gente precisa entrar em contato para que averiguar qual foi a unidade que fez, qual foi o profissional para corrigir esse erro, né? Então deixar isso aqui bem claro. E no final das contas, o secretário apresentou e defendeu aqui o sistema pronto no atendimento, principalmente do médico, né? Mas o usuário, o morador de Blumenau, tem tido muita dificuldade em conseguir o agendamento. Então, se é por questão de gestão, se é por questão de aplicativo, a gente tem que achar a solução para que o blumenauense tenha acesso à saúde do município. Ele destacou que a etapa a seguir será ouvir a Universidade Regional de Blumenau para se inteirar de detalhes técnicos. Próximo passo é ouvir a FURB, né? Então a gente vai ver um horário aqui, disponibilizar um horário para ouvir a FURB aqui na Câmara de Vereadores, também a Diretoria de Sistemas de Informação do município de Blumenau, e entender mais agora uma parte mais técnica, para tentar chegar numa conclusão em relação ao custo, né? A gente tem uma previsão que pode chegar a 4 milhões de reais o custo do pronto no município de Blumenau, para fazer uma contrapartida. Vai lembrar que tem um sistema do ESUS, que é gratuito, do sistema federal, para realmente a gente olhar e vale a pena a gente pagar 4 milhões sendo que o outro é gratuito, realmente está entregando isso, então a gente tem que chegar nessa conclusão, por isso precisa ouvir mais gente ainda. Os vereadores mirins realizaram esta semana a segunda sessão itinerante de 2026.
A iniciativa leva as atividades do Legislativo para dentro das escolas de Blumenau e estimula a participação dos estudantes nas discussões sobre a educação e a cidade. Vamos acompanhar agora com a matéria do Pedro Mariano. A sessão itinerante aconteceu na quadra de esportes da Escola Básica Municipal Professora Azuma Souza da Silva, no bairro da Velha. A unidade escolar tem um representante em posição de destaque, a atual presidente da Câmara Mirim. Porque assim eu posso mostrar para os meus colegas aqui da escola como que é uma sessão da Câmara, porque para muitos isso é uma coisa muito de longe, assim, nossa, é a Câmara, é lá longe, é só para os vereadores, mas que não, pode estar sempre muito perto de nós, assim, e eu que virei vereadora Mirim, que também antes tinha esse pensamento, agora poder trazer a Câmara para cá e também para os meus colegas da Câmara, mostrar para eles onde eu estudo, como é muito legal. Além de Laura, outros 12 vereadores mirins participaram da segunda sessão itinerante do ano. Segundo a organização, o objetivo do encontro é aproximar os estudantes do funcionamento do Legislativo e estimular o exercício da cidadania desde cedo. A experiência também permite que a comunidade escolar apresente demandas e contribuições diretamente aos representantes mirins. A Câmara de Vereadores Mirins, ela é formada por estudantes, então se a Câmara não traz as sessões até as escolas, como que vai despertar o interesse nos estudantes, né? Então eu acho sim muito importante. Eu vejo como muito saudável, principalmente a possibilidade de que a Câmara está oferecendo a esses estudantes, esses vereadores mirins, a possibilidade de poderem conhecer, vivenciar os diferentes espaços, que muitas vezes se tem-se o entendimento por parte da comunidade de ter os entendimentos enclausurados dentro de sala ou dentro de espaços fechados em quatro paredes e não vivenciar a realidade que hoje a gente encontra nas nossas escolas, nos nossos espaços, nas nossas praças, e hoje é a oportunidade dessa garotada, que amanhã com certeza algum deles deverá estar ocupando espaço na Câmara de Vereadores. A reunião seguiu etapas tradicionais das sessões da Câmara Mirim, como um momento de reflexão com trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, a execução do hino nacional e o uso da tribuna. Diferentemente das sessões ordinárias, as itinerantes não contam com discussão e votação de requerimentos. O foco mesmo está na escuta dos estudantes e no levantamento de demandas nas escolas e dos bairros. Entre os assuntos apontados nesta edição está a necessidade de melhorias na cobertura da quadra esportiva da unidade. Por exemplo, aqui na quadra onde eu tô, tem goteira, então dá para pedir já, aproveitar que está aqui, também mostrar para as pessoas como é que funciona, para eles saberem como pedir e coisa arada assim. Os estudantes vendo a importância de ter um representante dentro da sua escola e que eles podem reclamar sobre determinadas situações e levar determinadas situações é muito importante, porque começa o engajamento dentro das escolas, começa esse movimento da cidadania, né? Eu tenho um representante, eu posso cobrá-lo, ele tem o caminho para auxiliar a resolver estas demandas. A primeira sessão itinerante deste ano foi realizada em abril na Vila Itopava. Outros 2 encontros fora da sede do Legislativo estão previstos para 2026. As sessões itinerantes complementam o calendário da Câmara Mirim, que mantém as reuniões ordinárias a cada 15 dias, com alternância de horário entre os turnos matutino e vespertino. Desde o final de 2025, um trecho da Rua 5 de Outubro está fechado para o tráfego de veículos por conta de uma obra paralisada no local. A comunidade está agora reivindicando abertura para a passagem. Confira a reportagem. Moradores do bairro Salto do Norte seguem cobrando uma solução para a obra paralisada na Rua 5 de Outubro. O trecho está interditado desde o fim do ano passado e tem causado transtornos para quem mora, trabalha ou precisa passar pela região. A comunidade pede liberação do acesso para veículos de pequeno porte com a colocação de uma trave para limitar a altura. Então, talvez aqui, onde é um rabiador, fazer uma trave, vamos chamar, para que os caminhões, quando vêm aqui, tenham condições de virar e ir embora. E a mesma coisa do lado de lá. Isso um paliativo, né? Isso enquanto não for resolvido o problema da obra em si. E isso, digamos, é uma coisa urgente. Passou da hora já.
A cobrança também está sendo feita pelo vereador Ailton de Souza, que já apresentou ofícios e está em contato com o prefeito municipal para acelerar a retirada dos tubos da localidade para a abertura do acesso. Um absurdo trancar essa via para prejudicar os moradores e o comércio local. Eu acho que quem encaminhou essa solicitação para trancar devido à obra teria que pensar no mínimo a meia pista para que tivesse acesso aos comércios e aos moradores. Então a gente já fizemos ofício, já botamos em tribuna, vamos dar mais uma reforçada agora com o apoio dos moradores para que realmente abra esse acesso definitivo, tá? E lá na frente, quando a obra voltar, pelo menos deixe uma pista em funcionamento. Nós não podemos fazer uma obra pública, sabemos que a obra é importante, a obra da ponte tem sido importante, a ampliação dela, mas não podemos prejudicar os moradores e principalmente os comerciantes. Como é que eles vão sobreviver aqui na região? Teve uma fala agora há pouco de um senhor que uma empresária já teve que fechar o comércio dela porque não tinha mais como ter acesso. Então, é lamentável, é triste, eu acho que o município tem que se ater a esses casos, onde tem comércio, tem que deixar aberto. O comércio vai sobreviver de que maneira? Se o carro não passa por aqui, não circula. Não tem como se manter. Rudinei é proprietário de um mercado na região e afirma estar perdendo clientes. Esse impacto já era durante a obra, vinha dia a dia prejudicando a gente, né? E agora mais do que nunca a obra parou também, né? E estamos numa situação que a rua fechou, estamos exclusos aqui no meio da rua, praticamente desamparado, né? E a gente precisa que isso esteja com uma solução. Além dos transtornos causados pela interdição da via, a comunidade afirma que o local também tem se tornado motivo de preocupação com a segurança pública. Segundo os moradores, a falta de circulação de veículos e um movimento reduzido na região favorecem a ação de criminosos. Uma rua com um trecho fechado é um trecho abandonado. E como a polícia não consegue transitar com a viatura nesse trecho, os bandidos se sentem bem à vontade em fazer o que quiserem. Esse é o grande problema. O acesso bloqueado é que impede o serviço normal da polícia. Na sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores aprovaram um projeto de lei que institui o Programa de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em Blumenau. Outras matérias também avançaram durante a reunião. Vamos acompanhar o resumo da sessão. A proposta é de autoria do vereador Jean Volpato, do PT. O programa prevê a capacitação de profissionais, voluntários e dirigentes para a identificação de sinais de abuso, além de incentivar e facilitar a denúncia de casos suspeitos ou confirmados. O projeto foi aprovado com 10 votos favoráveis. Esse projeto de lei, ele versa sobre o diálogo em diversos âmbitos do município, seja as escolas, igrejas. A gente tem que entender que hoje, no cenário nacional, inclusive, o maior caso de violência contra crianças e adolescentes se dá dentro de casa, inclusive. São mais de 80% de registro de violência, né, de familiares ou pessoas próximas das crianças. Então a gente criar campanhas de conscientização, fortalecer essa rede. Outro projeto aprovado pela maioria dos vereadores foi o de autoria da vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos, que reconhece a Bauermalerei como patrimônio cultural e imaterial de Blumenau. O objetivo é fortalecer, dar visibilidade a uma técnica de pintura que já vem de tantos anos, desde o século XIX, e cada vez mais está presente na nossa cidade. E veio esse pedido através dos artistas, né, que promovem essa técnica. A Sandra Bugman foi a que me trouxe também a ideia, junto com suas alunas, e assim como eu já também tornei patrimônio o bordado da Casa Maier, agora a técnica, né, de pintura Bauermalerei. Para apresentar um pouco da técnica originária da zona rural da Alemanha e praticada desde o século XIX, uma exposição foi montada no Salão Nobre do Legislativo. A artesã Sandra Bugman levou peças que evidenciam o valor artístico, histórico e cultural da Bauermalerei, além da contribuição para a preservação da memória e da identidade do município. É considerada uma pintura folclórica, né? Ela é gestual, ela é espontânea, ela é singela, porque quem pintava eram
os camponeses, né? Na época de inverno lá na Alemanha, né? Nesse lugar, era muito frio, as pessoas ficavam presas em casa, então ela era uma forma de trazer a lembrança das flores, né? O entretenimento. A principal característica dela é essa pincelada em forma de vírgula, né? Então é um gesto que agrega, é um gesto que te conecta com a alma, com os antepassados, né? Ainda na ordem do dia, um projeto foi aprovado em segunda discussão e 6 redações finais seguiram para a sanção do prefeito. A tribuna também foi utilizada em 2 momentos. Primeiro, por representantes do bairro Ponta Aguda e, em seguida, pelo secretário municipal de Serviços Urbanos, que apresentou um balanço das ações da pasta na atual gestão. Nesses primeiros 30 dias trabalhou em forças-tarefas, desde a parte da roçada, da limpeza urbana, da parte de manutenção dos bairros. Inclusive, devido ao El Niño estar aí em evidência, a gente já nesse primeiro 30 dias a gente já também formou uma força-tarefa na execução de limpeza dos afluentes e ribeirões de Blumenau. Agora vamos a um breve intervalo. O resumo da semana volta em instantes. Fique conosco. A Câmara de Blumenau é o espaço onde a cidade se encontra para construir soluções. Aqui, a participação da comunidade é levada a sério. Por meio da Tribuna Livre, entidades organizadas podem fazer uso da palavra e apresentar demandas, propostas e reivindicações que impactam a vida dos blumenauenses. Para participar é simples. Faça a solicitação prévia, envie a documentação necessária e siga as orientações do regimento interno. Acesse o QR Code e saiba como levar a sua pauta para o plenário. Tribuna Livre da Câmara de Blumenau. A sua voz faz valer o seu direito. E nós estamos de volta aqui no resumo da semana. A Polícia Militar de Santa Catarina promoveu um seminário voltado à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. O encontro reuniu profissionais de diversas áreas para discutir estratégias de proteção às vítimas e fortalecer a rede de enfrentamento. O Seminário de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher foi realizado em Blumenau pelo 7º Comando Regional da Polícia Militar. A programação contou com palestras e debates conduzidos por representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar e profissionais da área social. A atuação não pode se restringir só para a Polícia Militar, prendendo o autor, levando para a Polícia Civil e ele respondendo judicialmente, porque há várias questões que está envolvido na violência doméstica, porque também tem a parte emocional. E a ideia desse seminário é tratar essas várias complexidades do tema, não só com os órgãos de atuação do poder público, não só com a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, mas também com os acadêmicos, né? Nós convidamos acadêmicos de Direito, acadêmicos de Psicologia e Assistência Social, que esses acadêmicos de hoje, muito provavelmente no futuro, eles estarão atuando com as vítimas e com os autores da violência de gênero. Então a gente já está envolvendo eles nesse tema. A Procuradoria Especial da Mulher representou a Câmara de Vereadores no evento com uma palestra sobre a sua atuação. É muito importante toda a rede de proteção estar debatendo o tema da violência contra a mulher, e a Procuradoria da Mulher, que atua diretamente com isso, estará mostrando o trabalho realizado, como que é feito, desde quando a mulher é acolhida, todo o processo com a rede de proteção e fortalecendo esse trabalho em prol das nossas mulheres. As inscrições foram direcionadas a policiais militares, acadêmicos e operadores do direito. O evento também serviu como espaço para a discussão de boas práticas e políticas públicas voltadas à prevenção desse tipo de violência. A proposta do seminário é fortalecer a atuação conjunta da rede de proteção às mulheres. Segundo a organização, Blumenau já está há 20 meses sem nenhuma ocorrência de feminicídio. É algo para comemorar, né? Porque
60% dos brasileiros, eles entendem como a violência de gênero é algo de preocupação no campo da segurança pública, e a segurança pública hoje é o principal tema no nosso país. E essa atuação em rede é muito importante para evitar a revitimização da vítima, da mulher, que muitas vezes a polícia militar atende a ocorrência, prende o autor, é feita medida protetiva, passa algumas semanas, a mulher está de novo com o agressor. E você ter essa atuação em rede para dar condições de que essa mulher saia desse ciclo de violência é muito importante. E a Câmara de Vereadores de Blumenau realizou nesta terça-feira uma audiência pública para debater os impactos e as medidas de prevenção relacionadas à previsão, informação e também intensificação do fenômeno El Niño em 2026. O encontro reuniu autoridades e representantes de órgãos técnicos do Médio e Alto Vale do Itajaí. Acompanhe. A audiência pública foi proposta pelos vereadores Flávio Linhares, o Flavinho, e Jovino Cardoso Neto, ambos do PL. Essa audiência pública, primeiro, é para levar informação e tranquilizar as pessoas no sentido da nossa Defesa Civil, passar as informações e que elas tenham essa habilidade de ter o acesso a essa informação. É importante também essa parte da orientação, onde a pessoa, onde o popular, onde o blumenauense pode buscar essas informações para monitorar, né? Porque nós atualmente estamos em estado de atenção, não é alerta, não enfim, ainda não estamos passando pelo enfrentamento das consequências do El Niño. Mas é importante essa força-tarefa de orientação. Eu tive a oportunidade também de fazer essa solicitação. Nós conhecemos um pouco a cidade, eu sou nascido em Blumenau. Blumenau já é um vale, né? E por que não dizer que os 35 bairros têm vales? Nós temos a cidade muito íngreme e qualquer situação que compromete aí com fortes chuvas ou devido ao El Niño que está previsto aí pelos nossos técnicos que deve acontecer, é preocupante. Mas o que nós precisamos é estar juntos, unidos e dar segurança para a nossa gente. E muitas vezes as pessoas não querem muito, elas querem uma resposta, elas querem um atendimento, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, do Poder Executivo, do Legislativo, e é isso que nós estamos querendo viabilizar aqui, dar uma resposta para a nossa gente. Os vereadores Adriano Pereira, do PT, Bruno Win, do Novo e Gilson de Souza, do União Brasil, também participaram do encontro. A mesa de debates ainda contou com representantes da Segurança Pública, da Defesa Civil e da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí. No centro das discussões estiveram as previsões relacionadas ao El Niño e os possíveis impactos para a região. Segundo a Epagre-Ciran, o fenômeno pode alterar as temperaturas durante o inverno e elevar significativamente o volume de chuvas na primavera. Em especial no sul do Brasil, a gente tem reflexos em relação às temperaturas do inverno, que ficam mais amenas, não teremos um inverno rigoroso, poucos episódios de frio de forma bem isolada, e provavelmente o final do inverno já no finalzinho de julho e agosto principalmente. Agora, o maior impacto em relação às chuvas, que podem chegar ao dobro do esperado ou até ao triplo, principalmente nos meses de outubro e novembro. Para ampliar os mecanismos de alerta e a segurança da população, a Epagre-Ciran anunciou o lançamento de um site exclusivo com informações sobre o fenômeno, incluindo previsões e atualizações em tempo real. Principalmente em relação à notícia, evolução do fenômeno lá no Pacífico e os reflexos que vão ter no estado. Orientações em relação à agricultura, ao manejo ou até algumas culturas em especial que são praticadas nessa época do ano. Então toda essa cartilha com informações vai ser divulgada ali. Vídeos, parte falada também, né? E escrita principalmente de uma forma bem oficial, bem organizada, para a imprensa ficar bem informada, bem abastecida de informações e o público de uma forma mais simples também ser bem informado. Durante a audiência, a Defesa Civil de Blumenau apresentou uma atualização técnica sobre o El Niño e esclareceu os possíveis riscos para o município e a região. Os técnicos também mostraram dados de eventos anteriores e o histórico dos impactos do fenômeno, marcado por enchentes e deslizamentos. A nossa preparação é contínua. É claro que agora
em função do decreto do alerta climático que foi editado pelo prefeito e também pelo governador do estado, houve uma agilização em algumas ações, né? Especialmente em algumas ações preventivas, né? Que é a limpeza dos ribeirões, que é a ativação de uma vistoria mais curta em relação ao funcionamento dos nossos diques, a vistoria nos nossos abrigos, né? A ação de limpeza de drenagens, né? Então é um esforço que o município está fazendo, e no próximo sábado, inclusive, temos uma ação envolvendo a comunidade para mostrar que a comunidade também tem sua responsabilidade quando se fala em propriedade particular, né? Então procurar limpar a sua drenagem, cuidado com as intervenções nas encostas, né? Que as encostas hoje, Blumenau tem esse histórico também. Ao final das apresentações, moradores fizeram questionamentos sobre as ações de prevenção e os projetos para enfrentar os reflexos do El Niño. Parte das perguntas foi respondida durante a própria audiência. Os vereadores também informaram que vão encaminhar um requerimento ao Executivo Municipal para solicitar informações sobre outras medidas previstas para reduzir os impactos do fenômeno. Acompanhe agora as vagas de emprego que estão disponíveis no Cine de Blumenau. Mais de 300 vagas estão abertas pelo Cine no município. Há oportunidades para candidatos com e sem experiência em diversos setores da economia local. Açougueiro, 4 vagas. Auxiliar de topógrafo, 1 vaga. Carpinteiro, 4 vagas. Para auxiliar de montagem de transformadores, são 12 vagas. 16 vagas para montador de estruturas metálicas. 1 vaga para maître e 3 vagas para atendente de padaria. Para pessoa com deficiência, 1 vaga na área de auxiliar de linha de produção e 1 vaga de embalador à mão. E o Ministério Público de Santa Catarina abriu um inquérito para apurar possíveis irregularidades apontadas no relatório final da CPI, que investigou o contrato de esgoto na cidade. Confira a reportagem com Ana Paula Lauti. Instalada em julho de 2025, a CPI do esgoto da Câmara de Blumenau foi criada para investigar alterações feitas no contrato de concessão do sistema de esgotamento sanitário do município, especialmente por meio do 5º termo aditivo. Durante mais de 7 meses, vereadores analisaram documentos, ouviram técnicos, gestores públicos, representantes da concessionária e da agência reguladora. O relatório final, aprovado em fevereiro deste ano, apontou falhas na condução do contrato e recomendou a revisão da concessão, firmada em 2010. O documento foi encaminhado ao Ministério Público e a outros órgãos de controle. Agora, a 14ª Promotoria de Justiça da Comarca da cidade decidiu instaurar um inquérito para aprofundar a investigação sobre possíveis irregularidades administrativas e técnicas relacionadas ao serviço. A grande importância reside no reconhecimento de que a Câmara fez, através da CPI do esgoto, um trabalho reconhecido como de qualidade. A gente fez diversas coletas de depoimentos, documentos e emitiu agora em fevereiro um relatório final robusto. Eu também, na condição de presidente, fiz um relatório próprio, entregamos junto ao Ministério Público, bem como ao Tribunal de Contas. E quando a gente tem notícia de que foi aberto o inquérito, significa que, para o Ministério Público, as evidências apontadas pela Câmara foram suficientes para que haja necessidade de aprofundar essas investigações. Ou seja, foi um trabalho de efeitos práticos, porque a gente teve a revogação do aditivo e, ao mesmo tempo, teve materialidade suficiente para o Ministério Público aprofundar as investigações através da abertura do inquérito. Entre os pontos analisados pelo Ministério Público está a atuação da Agência Intermunicipal de Regulação, a AGIR, na avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A promotoria também vai verificar se houve a aplicação efetiva da redução tarifária de cerca de 2,63%, determinada pela agência reguladora em 2023. Outro aspecto que chamou a atenção dos investigadores envolve um documento encaminhado pelo SAMAI em agosto de 2024, que propôs um modelo de atendimento prevendo 40% da população atendida por caminhões limpa-fossa e 60% por rede coletora. A expectativa é que as investigações ajudem a definir se houve falhas administrativas, técnicas ou contratuais e apontem eventuais responsabilidades.
O trabalho da Câmara se encerrou com a CPI, entrega tudo ao Ministério Público, que tem uma equipe técnica própria para avaliar tudo isso e coletar informações. A gente já recebeu, de fato, um despacho do Ministério Público pedindo informações complementares, tanto para a AGIR quanto a ex-presidente do SAMAI, e a gente agora fica acompanhando os trabalhos da equipe técnica do Ministério Público. Ao mesmo tempo, a gente fica muito atento àquilo que vem de informações do próprio Poder Executivo. A gente teve um decreto recentemente regulamentando algumas questões relacionadas ao Olimpa Fossa, e a gente fica na expectativa agora do que mais virá do Executivo, de que forma que a gente pode apreciar isso na Câmara Municipal. Vamos a um breve intervalo e o resumo da semana volta em instantes. Fique conosco. A Câmara de Blumenau é o espaço onde a cidade se encontra para construir soluções. Aqui, a participação da comunidade é levada a sério. Por meio da Tribuna Livre, entidades organizadas podem fazer uso da palavra e apresentar demandas, propostas e reivindicações que impactam a vida dos blumenauenses. Para participar é simples. Faça a solicitação prévia, envie a documentação necessária e siga as orientações do regimento interno. Acesse o QR Code e saiba como levar a sua pauta para o plenário. Tribuna Livre da Câmara de Blumenau. A sua voz faz valer o seu direito. E nós estamos de volta aqui no resumo da semana. A Copa do Mundo de 2026 tem mudado a rotina de muita gente em Blumenau. Ruas decoradas, torcedores com camisa da seleção e muita expectativa em cada partida. Na Câmara de Vereadores, o assunto também entrou em campo. O que não é unanimidade é a opinião sobre o desempenho da nossa seleção. Nas fachadas da Rua 15 de Novembro, no centro de Blumenau, o verde e o amarelo ganharam espaço. Fitas, balões, bandeiras, camisetas mostram que a cidade entrou no clima da Copa. Tem quem pare no meio do caminho para acompanhar uma partida e quem não abra mão do uniforme da seleção. Mas quando a bola rola para a seleção brasileira, o torcedor já não entra tão fácil em acordo. Eu acho que o futebol brasileiro decaiu muito desde as últimas Copas. E na tua opinião, o que precisa para melhorar? Mais treino, mais garra, a seleção se empenha mais. Se chegar às quartas de finais, para mim vai ser muito. Mesmo com as críticas, o otimismo ainda fala alto entre alguns torcedores. A expectativa é que a seleção encontre o melhor futebol e siga firme na busca pelo tão sonhado hexacampeonato. É um momento bem especial, né? Para nós que somos brasileiros. Acho que não pode deixar de acreditar, né? Principalmente pela nossa nação, né? E o clima de Copa não ficou só nas ruas. Nos corredores, gabinetes e departamentos da Câmara de Blumenau, o assunto também é figurinha carimbada. Em uma das salas, até um mural personalizado com um dos craques da seleção chama a atenção. Por aqui, a confiança no Brasil parece estar mais alta. É inimaginável que não possamos ter um ambiente voltado à Copa do Mundo, né? Ainda mais retratando essa questão das bandeiras do Brasil. Pequenos gestos que falam um pouco do nosso patriotismo, da nossa defesa da seleção brasileira. E a nossa torcida especial, né? Para uma grande conquista. Dá para acreditar, sim. A gente tem muita fé que eles vão trazer o Hexa pra gente. Enquanto a torcida faz a sua parte, dentro e fora dos estádios, a seleção brasileira segue na fase de grupos e ainda tem 2 compromissos pela frente antes do início do mata-mata. Até lá, o verde e o amarelo devem continuar colorindo Blumenau e alimentando as esperanças de mais um título mundial.
Mais uma reunião da Frente Parlamentar, criada para acompanhar questões relacionadas à infraestrutura urbana e ao saneamento básico, aconteceu esta semana. O tema foram os impactos das mudanças previstas no decreto que regulamenta os serviços executados pelo SAMAI. Saiba como foi a reunião. No encontro da Frente Parlamentar em defesa da infraestrutura e saneamento básico que aconteceu no Legislativo, foram discutidos detalhes sobre o decreto municipal que atualiza dispositivos do regulamento dos serviços prestados pelo SAMAI e pela concessionária responsável pelo saneamento do município. O que a gente fez aqui foi explicar, né, por que a gente editou um decreto sobre regulando o serviço de caminhão de limpa-fossa na cidade, né? O próprio marco legal do saneamento, uma lei federal que existe desde o ano de 2020, lei 14.026, prevê que o poder público é titular pelo saneamento e também prevê, né, o uso de caminhão limpa-fossas como uma solução de coleta do efluente sanitário, né? É uma solução excepcional quando, né, não possível instalar rede coletora. Então, o que a própria, né, Câmara nos alertou no ano passado, né, que não havia a regulação dessa norma local, motivo pelo qual, né, enquanto gestor lá, né, dei a missão para a gerência de esgotamento sanitário editar a norma, uma norma bem técnica e extensa. A concessionária teve acesso, o Ministério Público também, né, foi dado conhecimento. Levamos o texto da minuta do decreto para o Conselho Municipal de Saneamento, foi apresentado, explicado para os conselheiros, ok? Daí então foi levado para a ascensão do prefeito e publicado em Diário Oficial o decreto que regulamenta essa norma, né? Então o decreto é uma norma que regulamenta algum serviço que a lei prevê. Então Blumenau agora não está mais nesse vácuo legislativo, não significa que imediatamente Blumenau começa a contar com esse serviço, né? Não vai ser realizado imediatamente, vai depender da atualização, né, do novo aditivo contratual do serviço de concessão de esgoto, vai depender também do estudo técnico em quais ruas, em quais áreas da cidade esse serviço vai compor. O presidente da Frente Parlamentar, vereador Bruno Win, avaliou de forma positiva a possibilidade de ampliar o debate sobre o tema antes que as mudanças entrem em vigor. Acho que houve um ruído de comunicação, né, com a sociedade, porque a imprensa notificou a questão do decreto como se fosse algo novo, que os caminhões já estariam no outro dia aí já funcionando na cidade, mas na verdade isso começou lá atrás no ano passado, através até da CPI, daquele relatório lá da OAB, questionando a questão da regulamentação, e houve um processo de lá para cá. Inclusive em fevereiro deste ano eu estava no Conselho Municipal do Saneamento quando foi discutida a questão desse decreto e ele só foi lançado para fazer a regulamentação. Fato é que a algum nível isso está sendo discutido, haverá caminhão limpa-fossa na cidade. Isso é um fato, não tem como 100% da cidade ter coleta por rede de esgoto e em algum momento, em algum nível haverá. A discussão de quanto agora está sendo feita de forma correta, com reuniões na AGIR, com a BRK, com o Conselho, com o SAMAI, enfim, com todo mundo, e vai se chegar no número lá na frente, e esse decreto veio para regulamentar. Então, importante colocar os pingos nos is, né? Não vai ter caminhão limpa-fossa amanhã, isso é uma discussão que está acontecendo, provavelmente só vai sair no ano que vem, talvez no final desse ano, talvez no ano que vem, mas daí, desta vez embasado com engenheiros, embasado com a parte técnica, como vai ser feito e quais ruas, ponto a ponto, qual bacia que vai ser atendida neste modelo. A reunião ainda contou com a presença dos vereadores Flávio Linhares, relator desta frente parlamentar, Diego Nazato, que foi presidente da CPI do esgoto da Câmara Municipal, além do conselheiro do Comitê de Regulação da AGIR, Sérgio Pintarelli. Também participaram o gerente de esgotamento sanitário do SAMAI, Rafael de Lima Souza, e o novo diretor-presidente da pasta, que prometeu realizar uma atuação em conjunto com o Legislativo. Eu conto muito com a Câmara, essa participação da Câmara junto com o Poder Executivo, porque é a Câmara que representa a sociedade junto ao Poder Público. Então, essa comunicação vai ser sempre muito próxima, buscando fazer o melhor para a sociedade. Ao final do encontro, o presidente da Frente Parlamentar informou que será elaborado um ofício reunindo todas as sugestões apresentadas. O documento será encaminhado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Blumenau. Vamos à previsão do tempo para este final de semana com informações do Alerta Blue.
Nesta sexta-feira, apesar do sol durante todo o dia, no final da tarde e à noite, uma frente fria traz condição para chuva fraca e moderada na região. No sábado, o deslocamento da frente fria, justamente com áreas de baixa pressão, mantém o tempo instável, com céu encoberto e condições para chuva persistente de fraca a moderada intensidade a qualquer momento do dia. E, em alguns momentos, essa chuva ocorre na forma de pancadas isoladas, com chuvas acompanhadas de trovoadas e também do risco de chuva intensa em curto espaço de tempo. A temperatura mínima será de 15 e a máxima no sábado não passa dos 18 graus. E na sessão desta quinta-feira, a Câmara de Blumenau aprovou o projeto de lei que cria a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Na sequência, os vereadores realizaram uma sessão extraordinária para aprovar a redação final da matéria, que agora segue para a sanção do prefeito. O projeto é de autoria do Poder Executivo. A proposta altera a Lei Complementar 1620, de junho de 2025, extinguindo as Secretarias Municipais de Gestão Governamental e de Trânsito e Transporte. No lugar de uma delas, será criada a Secretaria Municipal de Segurança Pública. O primeiro passo para a gente poder trazer essa sensação de segurança maior aqui para o nosso município é essa criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que vem no lugar da Secretaria de Gestão Governamental, e também lembrando a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui do nosso município, que vai ser desmembrado a Secretaria de Trânsito e Transportes. Um pouco da Secretaria de Trânsito e Transportes vai para a Secretaria de Mobilidade Urbana, a questão do planejamento viário, toda essa questão para melhoria da mobilidade urbana do nosso município. E é muito importante nós lembrarmos que esse projeto de lei ele não cria despesa, ele não inflaciona o custo da máquina pública pela questão organizacional da estrutura do Executivo Municipal. Está sendo criada a Secretaria de Segurança Pública. A posterior, nós vamos sim, junto com o governo, trabalhar dentro do que foi planejado junto ao plano de governo do prefeito Egídio, também na possibilidade da criação da Guarda Armada. A proposta foi aprovada com 11 votos favoráveis e agora segue para a sanção do prefeito. Ainda na ordem do dia, os parlamentares analisaram e votaram outros 3 projetos de lei. Entre eles, o de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, do PL, que cria o programa Creche para Idosos em Blumenau. A creche é onde o idoso fica durante todo o dia e ao sair dos trabalhos, seja o marido, a esposa ou quem tem os cuidados com o idoso, possa pegar e levar novamente para o seu seio familiar. Eu acho que esse é o objetivo, trazer dignidade, trazer qualidade de vida, não só para os que procuram ser o mantenedor das suas casas, mas sim para as pessoas da melhor idade. Os parlamentares também aprovaram 3 redações finais e requerimentos. Além disso, a tribuna foi ocupada pelo presidente do Centro Comunitário Esportivo do bairro Fortaleza, que esclareceu possíveis irregularidades apontadas na Câmara por uma moradora durante o uso da tribuna livre. As administrações sempre aconteceram conforme as regras estabelecidas em estatuto, modificado através de atas e sempre com a participação da comunidade. E, no entanto, há 30 dias atrás, a cidadã utilizou a da tribuna livre criticando o gerenciamento do centro comunitário, o uso do campo de futebol, que é utilizado através de agendamento, porque o campo de futebol degramado requer muito cuidado, requer que não seja destruído, né? E se deixar aberto para a comunidade utilizar a todo momento, na chuva, na lama, enfim, acaba destruindo o gramado, destruindo a marcação de campo, destruindo as redes. Tem bons investimentos ali nos vestiários, nas redes em torno do campo, para a bola não chegar nos vizinhos, nas redes das traves oficiais, das traves de futebol suíço, a marcação que é feito cada semana, a marcação de campo. Então tudo isso tem custo. Então não dá para deixar livre, e mesmo assim é livre ao uso da comunidade desde que seja agendado. Após a sessão ordinária, os vereadores realizaram uma reunião extraordinária para aprovar as redações finais dos 4 projetos da Prefeitura, incluídos na ordem do dia em regime de urgentíssimo. As matérias agora seguem para a sanção do prefeito. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. O resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!